Irmãos, nós estamos ouvindo uma série de mensagens começada no domingo passado, logo depois da Páscoa, sobre o crente que Deus usa. O sermão do domingo passado teve como tema como ser usado por Deus, e foi uma exposição de Neemias 1. Eu convido você para abrir comigo a Bíblia agora em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Caso você não tenha estado aqui, pastor, eu perdi a primeira mensagem da série. Entre lá no YouTube da Unida, bote no YouTube Unida IPB, e você vai achar o YouTube da nossa igreja e vai compartilhar com alguém. Mas, irmãos, nós ensaiamos algo aqui no Conexão essa semana, e nós queremos que muita gente escute essa mensagem. Então, eu vou pedir ao Cadu para botar ali, antes que eu comece a pregar, o link da Unida no YouTube. E se você quiser que alguém ouça essa mensagem que você vai ouvir agora, certo? Você não tem licença para ficar mandando WhatsApp na hora do sermão, mas agora você pode assim, olha aqui, olha, esse é o endereço, tire uma foto, tá? youtubeunida.com, ou copia aí e mande isso para o seu amigo, para ele poder ouvir a mensagem da palavra do Senhor que você ouve aqui nessa manhã. Agora passou o tempo, já era, coloque-se de pé, nós vamos ler a palavra de Deus em Neemias, capítulo de número 2. Eu vou ler só o versículo primeiro, irmãos, e o resto nós vamos expondo enquanto estivermos ouvindo a mensagem. Neemias capítulo 2, versículo 1. Leamos todos juntos a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Oremos ao Senhor. Pai, exalta o nome do teu Filho Jesus Cristo no culto desta manhã. Toda a glória a Deus seja dada a ti, ó Pai, ó Deus, por causa da obra do Espírito, por meio do Cristo, por meio da instrumentalidade do Espírito. Ó Senhor, fala a alma do teu povo, que nessa manhã a tua palavra, Deus, nos anime a servir, ó Deus, ó Pai, nos desafie a permanecer firmes, Deus, ó Pai, e faça de cada um de nós uma bênção, um missionário em tuas mãos. Que depois da pregação dessa manhã, o testemunho que vamos ouvir do nosso irmão Délcio, que também é líder dos Gideões, seja um instrumento para nos animar no cumprimento da missão. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, no século IV, antes da vinda do Senhor ao mundo, na Grécia Antiga, na cidade de Lampsaco, viveu um filósofo chamado Anaxímenes. E certo dia Anaxímenes foi considerado louco pela população da sua cidade, porque em pleno dia ele tomou uma lamparina. Naquela época não tinha celular, talvez hoje seria a luz do celular, mas ele acendeu uma lamparina em plena luz do dia e começou a percorrer as ruas da sua cidade, chegando aos negócios, aproximando a lamparina das pessoas, em plena luz do dia, sem dizer nada. Então depois alguém lhe perguntou: ó sábio filósofo, por acaso estás louco? O que estás procurando com uma lamparina em plena luz do sol do meio-dia? E ele disse: eis que procuro um homem que seja reto, um homem que seja probo, um homem que seja digno, um homem que não seja corrupto. E Anaxímenes procurou, amados irmãos, e não encontrou nenhum. Hoje eu não posso tomar a lamparina dele, mas figuradamente eu acendo a luz do celular. E se eu caminhar no meio desta igreja nessa manhã e perguntar: há alguém aqui a quem Deus vai usar? Será que eu poderei encontrar? Quem é o crente que Deus vai usar? No texto nós podemos encontrar. Já falei sobre Neemias, não vou falar de novo todo o contexto do texto. A palavra diz que o crente que Deus vai usar é um homem sincero. O crente que Deus vai usar
é um homem sincero. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, responsivamente. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Vocês, o 2 e o 3. Queridos irmãos e irmãs, vocês se lembram muito bem que Anani, irmão de Neemias, veio de Jerusalém no mês de Quisleu, que é o tempo em que está novembro e dezembro mais ou menos. E Neemias durante 4 meses se compadeceu e chorou por causa da destruição da cidade de Jerusalém e da miséria que o povo enfrentava. E agora então, depois de 4 meses, quando ele orou ao Senhor pedindo para ser usado por Deus, no mês de Nisan, mais ou menos, irmãos, essa época em que estamos, o mês de Nisan começava no fim do mês de março e invadia o que é o nosso mês de abril nos dias de hoje. Então, no mês de Nisan, naquela cidadela de Suzã, que é a capital de inverno do Império Medo-Persa, lá está Neemias, o homem de confiança de Artaxerxes. Se você se lembra bem, eu disse que Artaxerxes foi imperador de um dos maiores impérios da história da humanidade, governando por 127 províncias no mundo inteiro. Os imperadores persas eram adorados, irmãos, muito respeitados, considerados quase como deuses. E era um pecado horrível alguém que trabalhasse na presença do rei ter uma postura de tristeza na sua presença. E aqui nós encontramos Neemias, então, no mês de Nisan, fazendo o seu trabalho. Colocou o vinho diante do rei, o experimentou antes, porque se o vinho estivesse envenenado, Neemias morreria no lugar do rei. Então ele tomou e o ofereceu e deu ao rei, mas ele diz: eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias, amado irmão, é um homem que trabalha, que serve, mas não é um homem de dupla face. Você consegue perceber na face de Neemias o que vai no seu coração. Neemias é um homem sincero. Então o rei pergunta a ele, diz: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza de coração. E Neemias diz, irmão, que tremeu sobremaneira, porque a vida dele corre perigo. Ninguém pode ficar triste diante da presença de um imperador persa. Mas Neemias, então, irmão, responde ao imperador: viva o rei para sempre. Não é por causa do Senhor, meu rei. Em outras palavras, ele está dizendo: que o Senhor viva para sempre. Não tenho nada contra o Senhor. O meu problema é o seguinte: como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias, amado irmão, trata o rei com respeito que o rei merece, mas ele é sincero e externa a angústia, a dor da sua alma, a luta do seu coração. Ele está triste porque a cidade de Jerusalém está destruída. Ele não cita o nome de Jerusalém, amado irmão, porque pelos persas Jerusalém era considerada uma cidade rebelde. Então ele diz: a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está destruída, suas portas queimadas pelo fogo. Nós aprendemos aqui com Neemias que o crente que Deus vai usar é um crente sincero. O crente que Deus vai usar é um crente sincero. Neemias não lança mão de estratagemas falsos. Neemias não tenta conseguir as coisas via politicagem carnal. Neemias atua, amados irmãos, com sinceridade na presença do rei, o qual ele respeita muito, mas pelo qual ele está disposto a sacrificar a sua vida todos os dias, como copeiro do rei. E com Neemias nós aprendemos que a pessoa que Deus vai usar é uma pessoa que tem um coração sincero, que busca de fato a glória de Deus, que não lança mão de expedientes humanos para conseguir vantagens desta vida, usando a obra de Deus para tirar vantagem para si. Neemias, amado irmão, não precisava ir a Jerusalém. Neemias estava muito bem, ele era copeiro do rei. Ele é um homem tremendamente rico. Se você ler o livro, você vai perceber que Neemias alimenta pobres, necessitados e trabalhadores de Jerusalém, quando lá está, as suas próprias dispensas, amados amigos e irmãos.
Neemias não precisava. Então é alguém com um coração sincero e disposto, que está desejoso de dar a sua própria vida para cuidar da obra de Deus, para cuidar do povo de Deus, para ser uma bênção nas mãos de Deus. E com Neemias, então, nós aprendemos que o crente que Deus vai usar é um homem sincero, que a mulher crente que Deus usará é uma mulher sincera. Irmãos, esse negócio de sinceridade é algo um pouco complicado. Muitas vezes quem é sincero é até mal interpretado, principalmente na cultura do nosso país, em que nós muitas vezes gostamos de eufemismos e de elogios uns aos outros. Muitas vezes quem é franco e sincero é considerado como tosco. Logicamente, amado irmão, uma pessoa que é franca e sincera não precisa perder a doçura sem abrir mão da firmeza. Eu não sei se você já viu alguém falando mal de você por trás. A pessoa está ali, em pleno afã, em pleno ânimo, falando mal de você, e de repente você chega. Como é que a pessoa reage? Você está aqui? Eu não queria dizer isso. E de repente, então, irmãos, a pessoa está em maus lençóis, porque não tinha sinceridade no seu coração. Quem é sincero pode pecar falando mal do outro por trás, mas pelo menos tem coragem de falar pela frente. Oh, meus queridos amigos e irmãos, que Deus nos dê um coração sincero. Veja bem que Neemias está diante de um dos maiores imperadores da história da humanidade. Mas ele, irmão, trata aquele homem com respeito, mas é sincero a ponto de dizer o que não está bom aos seus olhos, o que ele necessita e como ele acredita que deve ser conduzida a história do povo de Deus. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres sinceros, sinceros nas nossas motivações, sinceros nos nossos objetivos, sinceros nos nossos relacionamentos, sinceros na maneira de nos tratarmos uns aos outros. O homem que Deus vai usar, a mulher que Deus usará, o crente que Deus vai usar é alguém que tem um coração piedoso, é alguém que tem um coração fiel, é alguém que tem um coração sincero, é alguém que trabalha não para si, é alguém que trabalha para a glória de Deus. O crente que Deus vai usar é um crente sincero. Você é sincero? Você é franco? Você é digno de confiança? Quando você diz alguma coisa, nós podemos saber que você está dizendo a verdade? Ou é só tapinha nas costas para agradar quem está diante de você? O crente que Deus vai usar é um crente sincero. Segunda verdade que o texto nos diz é a seguinte: quem é o crente que Deus vai usar? O crente que Deus vai usar é um crente de oração. O crente que Deus vai usar é um crente de oração. Versículo de número 4. Versículo de número 4, eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Você. Amado irmão, é impressionante perceber que no momento de aperto e no momento que exige pressa e reação rápida, a reação de Neemias é orar. No momento de angústia e de aflição, qual é a sua reação? A reação de Neemias é orar, sabe por quê? Porque a oração já faz parte da vida dele. A oração, querido amigo e irmão, é o oxigênio da sua alma. A oração é o estilo da sua vida. Na semana passada, quem escutou o sermão acompanhou muito bem que Neemias orou 4 meses pelo seu povo, reconhecendo quem Deus era, reconhecendo o seu próprio pecado, reconhecendo que deveria perseverar, se lembrando das promessas de Deus, certo de que o Senhor ouviria as suas orações. Então Neemias é um homem que tem prática na presença de Deus. E aqui então ele pode praticar aquilo que Paulo diz lá na primeira carta dos Tessalonicenses, do capítulo 5, quando diz: orai sem cessar. A oração faz parte da vida dele. A oração é o oxigênio da sua alma. E quando ele é colocado então diante de uma situação difícil, o rei pergunta: e aí, o que você quer que eu faça, Neemias? Então ele orou ao Deus do céu. E é impressionante, irmão, que esse verbo para orei aqui no hebraico está num paradigma verbal no hebraico chamado ritpael. E o ritpael, amado irmão, guardadas as devidas proporções, é a voz reflexiva do nosso português. Então basicamente o verbo significa isso: então orei ao Deus dos céus e ele me respondeu.
Então a ideia traz consigo também intensidade. Então eu orei intensamente com toda a minha alma. É como se ele dissesse lá dentro: Deus intervém agora. Agora com o Senhor. Agora me ajuda. E Deus respondeu a minha oração. Neemias não fez igual você imagina. Peraí, rei, dá licença aqui. Deixa eu só dar uma ajoelhadinha aqui. Senhor, olha o que o rei está falando. Não. Tem hora que não dá para fazer assim, irmão. Tem hora que a gente ora aqui dentro. Senhor, me socorre. Senhor, me dá sabedoria. Me conduz nessa conversa. Faz de mim uma bênção. Usa a minha vida para a glória e honra do nome de Jesus. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, se nós queremos verdadeiramente ser usados por Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu sou um apaixonado pela história dos avivamentos, vocês já sabem disso. E um dos maiores pregadores que Deus usou na história da humanidade foi o jovem caolho inglês, cujo nome era George Whitefield. Aquele moço perdeu seu pai na juventude e trabalhava na pousada que a mãe tinha na cidade de Gloucester, na Inglaterra. E ele, então, fazia representações de obras de teatro, era um grande orador. E foi convertido ao Senhor pouco antes de ir à Universidade de Oxford, amados irmãos. E lá, então, ele se preparou estudando teologia. E no dia em que ele foi ser ordenado diácono da igreja anglicana, aquele moço entrou no seu quarto, ele nunca tinha pregado, ele trancou o quarto. E ele orou durante 3 dias seguidos. E quando ele saiu do quarto para pregar a palavra, irmãos, o Espírito Santo tomou conta da igreja. A convicção e o quebrantamento no meio do povo foi algo incomparável. E o Whitefield começou a pregar, irmãos, e ele pregava nos palácios dos lords. Ele pregou como capelão, amado irmão, da liderança inglesa. Ele também pregou nas favelas, nas minas de carvão para as grandes multidões. E ele era tremendamente usado por Deus. As pessoas diziam que só de ouvir Whitefield pronunciar a palavra Mesopotâmia enquanto ele estava pregando, as pessoas já começavam a chorar e se quebrantar. Ele pregava para auditórios de 10 mil, isso no século XVIII, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Foi um homem muito usado por Deus. E certa vez perguntaram ao Whitefield qual era o segredo da sua unção. E ele disse o seguinte: eu tenho um princípio para a minha vida. Eu divido o dia em 8 horas. Durante 8 horas eu tento descansar. Durante 8 horas eu fico com o povo. Durante 8 horas eu fico com Deus. Ele passava, amado irmão, 8 horas. Os historiadores dizem que ele lia a sua Bíblia de joelhos em atitude de oração. O grande Martinho Lutero, ao qual fizemos muita referência no ano que passou por causa dos 500 anos da Reforma, era um homem de muita oração. Lutero orava 2 horas todos os dias. E antes de se casar com Catarina, ele conversava com seu colega de faculdade onde dava aula, o grande teólogo Philip Melanchthon, e ele dizia a Melanchthon, nos dias em que tinha grandes problemas, ele disse: acorde-me mais cedo amanhã, eu preciso orar 1 hora a mais, para que Satanás não tenha vantagem sobre mim. Lutero orava 3 horas por dia. E depois nós nos perguntamos por que Deus o usou com tanto poder. O grande pregador Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, era um homem, amados irmãos, que lia 8 livros por semana. Era pastor da maior igreja evangélica do século XIX no mundo. A igreja de Spurgeon tinha mais de 5 mil membros e uma frequência de mais de 10 mil pessoas todos os domingos. E ele dizia o seguinte, mesmo sendo um homem muito culto, que estudava a teologia dos puritanos, ele dizia: todas as nossas bibliotecas não são nada quando comparadas ao nosso quarto de oração. O nosso grande teólogo Benjamin Warfield ouviu isso e não concordou. Nós temos sim, amados irmãos, que lançar mão e trabalhar muito nas nossas bibliotecas, mas o poder da nossa pregação, da nossa vida em tudo que fazemos depende de Deus. E é por isso que nós temos que ter uma séria vida de oração. Spurgeon, num ano, irmãos, batizou 1000 membros. Perguntaram para ele, um repórter do jornal perguntou para ele: pastor, qual é o segredo? Ele disse: meu povo, ora por mim.
e perguntaram para ele qual era a reunião de oração, a reunião que ele tinha mais saudade quando ele chegou na igreja batista da rua Novo Parque, uma igreja que cabia mais de 1000 pessoas e só tinha 50 pessoas frequentando. E ele disse que ele sentia falta das reuniões de oração de segunda-feira à noite. E ele dizia o seguinte: nós nos reuníamos e, usando uma linguagem metafórica, dizia, e bombardeávamos as portas de Jerusalém celestial com as nossas bombas e foguetes de oração. E o Deus eterno abria as comportas dos céus e derramava sobre nós bênçãos sem medida. Se nós queremos ser usados por Deus, irmãos, como igreja, se nós queremos ver a Unida abençoar o Brasil, São Paulo e o mundo inteiro, se nós queremos continuar envolvidos com missões, se nós queremos plantar novas igrejas, se nós queremos ser uma bênção em nossos lares, se nós queremos ser um instrumento de transformação para este país, nós precisamos nos tornar verdadeiramente homens e mulheres de oração. Se você ora, você depende de Deus. Como está a sua vida de oração? A sua vida de oração fala muito sobre o seu relacionamento com o Senhor. Quanto tempo você ora por dia? Você passa 20 minutos com o Senhor? Você passa 10 minutos com o Senhor? Você passa 2 horas com o Senhor? Irmãos, eu preguei numa igreja coreana quando estive em Seul, amados irmãos, no ano de 2015. Tive o privilégio de pregar numa igreja que tinha 12.000 membros. Eu preguei num dos cultos que só tinham 2.000 pessoas. E depois, no final do culto, nós tivemos uma entrevista, né? Eu preguei num culto, outro pastor brasileiro no outro, com o pastor. E nós perguntamos, pastor, quantas horas o senhor ora por dia? Ele diz, eu oro 4 horas sozinho, mais 2 com a minha mulher. Eu falei, Senhor amado, está explicado. Como é que está a nossa vida de oração, irmãos? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Se você ora, você depende de Deus. E quando você dobra os joelhos no chão, acontece com você aquilo que o nosso querido pastor Hernandes diz com tanta propriedade. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Igreja Unida de São Paulo, vamos orar para ver Deus abrir os céus, para ver a terra tremer, para ver o inferno fugir, para ver Deus salvando almas e abençoando muitas vidas aqui, em nome de Jesus, amém. Mas continuemos. Se eu passar com o celular, quem será o crente que Deus vai usar? O crente que Deus vai usar é um crente sincero. Um crente que Deus vai usar é um crente de oração. Mas o crente que Deus vai usar é um crente corajoso. O crente que Deus vai usar é um crente corajoso. Vamos para o texto comigo. Nós leremos a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 8. 5 a 8. Eu vou ler o 5, e vocês o 6 e o 7, e eu leio o 8. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Vocês o 6 e o 7. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. Até aqui. Querido irmão, querida irmã, o crente que Deus vai usar, a cristã que Deus usará,
é uma mulher corajosa. O crente que Deus vai usar é um homem corajoso. O rei perguntou a Neemias: o que você quer? E Neemias orou a Deus e foi muito sincero: eu queria que o rei me deixasse ir a Jerusalém. Eu preciso reedificar os muros, eu preciso levantar aquela cidade, eu preciso trabalhar em prol do meu povo. O nome de Deus tinha que ser exaltado, amado amigo e irmão. Então Neemias pediu para ele: me deixa ir a Jerusalém. Ele era um homem de confiança do rei. Me deixa ir a Jerusalém para edificar a cidade. Ele abriu mão de tudo, amado amigo e irmão, e com coragem pediu ao rei: eu tenho uma missão a cumprir, me deixa ir. O rei falou: vai demorar quanto tempo a sua ida? E ele fez um cálculo, ele falou assim: vai, então vai voltar. Mas o rei estava naquele dia com a rainha ao lado dele. E quando nós homens estamos com nossas rainhas ao nosso lado, nós muitas vezes queremos mostrar como nós somos magnânimos, generosos, não é verdade? E também firmes. Então, Neemias aproveitou que a rainha estava lá do lado e o rei estava mostrando que era generoso, que era bom, que tratava bem o seu servo. Então Neemias aproveitou e foi corajoso, irmão. Além de pedir para ele falou assim: mas rei, tem uma outra questão. Eu preciso passar nas províncias onde há vários governadores. E eu preciso de salvo-conduto do senhor para passar ali. Então, além de me deixar aí, faz favor de pagar o pedágio para mim, meu rei. Me livra da conta do pedágio. E o rei falou: o que mais que você precisa, rapaz? E aí então, amado irmão, ele virou: tem outra coisa, rei. Já que o senhor está me deixando ir e está me livrando do pedágio, eu queria que o senhor pagasse a madeira. O senhor, nós temos, eu vou ter que construir os muros da cidadela do templo, a entrada do templo tem que ser feita. Eu vou precisar fazer o portão da muralha da cidade de Jerusalém, vou precisar de vigas para edificar o muro, e eu ainda preciso fazer uma casa para morar. Então o senhor poderia pagar a conta do material de construção, por favor? E aí o nosso versículo 8 diz para nós o seguinte, irmão: e o rei mas deu. Até aqui. Neemias é um homem corajoso. Irmãos, nós não podemos ser tímidos ao fazer a obra de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus como que amedrontados. Nós não devemos fazer a obra de Deus como quem está com medo, ou como quem acredita que nada vai acontecer. Irmão, se a gente não crê, é melhor a gente ficar sentado em casa e não fazer nada, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O grande Charles Spurgeon, quando ensinou os seus alunos a pregar, no seu livro O Conquistador de Almas, ele dizia o seguinte: se você não acredita que Deus vai converter os seus eleitos enquanto você estiver pregando, então faça-me um favor, não pregue para eles. Porque se nós pregamos é porque cremos e por isso falamos, amados amigos e irmãos. E o crente que Deus vai usar tem que ser alguém corajoso, tem que ser alguém que está disposto a dar a cara para bater, tem que ser alguém que não tem medo de se identificar com o Senhor Jesus, tem que ser alguém que está disposto a sacrificar-se a si mesmo, se necessário for, e ter coragem para ver a obra de Deus avançando, amado amigo e irmão. Neemias é corajoso. Ele pede para ir, pede salvo-conduto, pede a madeira, pede o material de construção e ganha tudo, amado irmão. Louvado seja Deus. Nós precisamos de homens e mulheres de coragem para fazer a obra de Deus. Em dias de crise em que esse país vive, em dias dos quais os valores cristãos são questionados, amados amigos e irmãos, em dias dos quais você não pode falar no Brasil contra ideologia de gênero, nós precisamos que cristãos se posicionem, que tenham coragem de dizer no que creem, que confiem que seu próprio Senhor é o Evangelho, que não fujam da luta, porque no momento em que nós mais necessitamos, nosso Senhor Jesus não fugiu na luta da cruz por nós, mas deu sua vida na cruz para nos salvar. No dia em que cheguei aqui nesta igreja, irmãos, no segundo domingo, quando fui recebido formalmente pelo conselho, nosso vice-presidente leu um texto precioso, que marca meu ministério e meu coração, e eu gostaria que abençoasse muito a sua vida. Josué 1, 8 e 9 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazeres conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, nós temos que ser um povo corajoso. O povo de Deus não pode ser um povo amedrontado.
O grande missionário Hudson Taylor, amados irmãos, que chocou o mundo do século XIX, quando vestiu roupa de chineses, querendo se tornar um do povo para pregar Jesus para eles. Em momentos de angústia e de prova, um dia ele não tinha o que comer, precisava de um dinheiro e orou, e Deus mandou o dinheiro e ele teve o que comer. E ele disse o seguinte, que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem a bênção de Deus. Então, se nós temos a plena certeza de quem é o nosso Deus, e de que Ele deu Cristo por nós, por que viveremos amedrontados? Por que vamos andar pedindo desculpas por fazer a obra de Deus? Por que deixaremos de tomar postura nesse país que tanto carece de referenciais e da graça do Senhor Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós e faça de nós homens e mulheres de coragem. Amém, meus irmãos? Que Deus faça de você um homem corajoso. Que Deus faça da senhora uma mulher corajosa. Se tiver alguém dormindo do seu lado, acorda e fala assim, acorda, coragem. Não é possível, pastor, desse jeito você dorme no seu irmão, acorda. Fala para ele, coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mas quem será o crente que Deus usará? Qual será a mulher de Deus que Ele usará? Quem será o homem que Deus usará? O crente que Deus vai usar, como temos visto, é um homem sincero, é um homem de oração, é um homem de coragem. Mas o crente que Deus vai usar é um homem agradecido. O crente que Deus vai usar é um homem agradecido. Olhe comigo, amado irmão, o versículo de número 8, na sua segunda metade, diz assim: E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Vamos ler todos? E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Irmãos, o crente que Deus vai usar é alguém agradecido. É alguém que sabe reconhecer a mão de Deus. É alguém que sabe reconhecer a ação de Deus. É alguém que sabe que não merece nada. E quando Deus intervém em seu favor, não tem direito de reclamar. Não tem direito de dizer, Senhor, só isso, eu esperava mais. Não, Neemias, irmão, quando vê que o rei deixa ir, o rei dá salvo-conduto, o rei paga madeira. O rei fez isso por quê? Porque é um Deus. Ele reconheceu a mão invisível, a mão por trás de todas as coisas, a mão que conduz o universo, a mão do nosso Deus. E ele então agradece e reconhece o que o Senhor faz por ele. Eu quero perguntar para você, você é agradecido? Ou você é uma pessoa que só fica murmurando o tempo todo e só sabe reclamar? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O que você está vivendo hoje é exatamente o melhor que poderia acontecer. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. E Ele conduz a sua vida. Ele te abençoa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, deu Cristo na cruz por você. Então, meu irmão, se você é cristão e conhece a bondade de Deus, não há lugar para murmuração na sua vida. Não há lugar para você dizer como aquela hiena daquele desenho que a gente via algumas décadas atrás, que dizia, oh vida, oh tristeza, oh azar. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Você é amado. Você é eleito, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você tem que agradecer pela provisão que tem, pela família que tem, pela roupa que Jesus deixa você vestir, pelo veículo no qual você anda, pela casa onde você mora, pelas suas amizades, por tudo que Deus tem te dado, por esta igreja, mas sobretudo você tem que agradecer porque você é amado, porque você é salvo, porque você é redimido, porque você custou o preço mais caro do universo e Deus te amou a ponto de dar Jesus na cruz por você, e Jesus ressuscitou. E se você está aqui hoje, nos visita e quer o perdão de Deus, a paz de Deus, a reconciliação com Deus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que pagou o seu pecado na cruz, e você será salvo. Paulo, amados irmãos, fala sobre isso em Romanos 5,8, quando diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos nada, mas Ele deu sua vida na cruz por nós. Nós temos que ser agradecidos, irmãos. Certa feita, amados irmãos, uma cristã muito pobre, que morava numa favela de uma grande cidade, passava grande dificuldade.
E na frente da casa dela morava o feiticeiro macumbeiro da região. E ele então angariava muitas coisas das pessoas que ali estavam, e mesmo morando numa região pobre e distante, ele era um homem de muito boas condições. E aquela cristã servia a Deus e as pessoas zombavam dela. O que adianta servir esse Deus? Você está pobre. E um dia o macumbeiro disse: eu vou pregar uma peça nela. E ela estava sem ter o que comer em casa naquele dia. E ele foi lá então, irmãos, do supermercado e fez uma grande compra. E então ele bateu na porta da casa daquela mulher e fez uma compra para o mês. Ele bateu na porta da casa dela e se escondeu. E quando aquela mulher abriu a porta, uma mulher crente fiel, ela viu aquele monte de sacolas e ela caiu de joelhos e diz: obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida da tua serva, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é quem dá tudo para nós. Aí ele apareceu e riu: quem deu não foi Deus, não. Quem deu foi o diabo. Aí ela ajoelhou e falou assim: obrigado, Jesus, porque quando o Senhor quer abençoar o crente, até o diabo o Senhor usa. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Vamos ser agradecidos, vamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Que você tenha um coração agradecido para a glória e honra do nome de Jesus. Mas em último lugar, nessa manhã, na exposição do nosso texto, o texto nos mostra o crente que Deus vai usar. E quem é o crente que Deus vai usar? O crente que Deus usa é um crente persistente. O crente que Deus usa é um crente persistente. Nós vamos ler, irmãos, versículo de número 9, versículo de número 10. Eu vou ler o 9, vocês o 10. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Vocês o 10. O crente que Deus usa precisa ser alguém persistente. A mulher que Deus vai usar tem que ser uma mulher persistente. O homem que Deus usará tem que ser persistente, resistente e insistente muitas vezes. Essa é a verdade. Neemias foi, pediu então os materiais, apresentou as cartas do rei, recebeu tudo que tinha. Mas aí a Bíblia nos apresenta os opositores de Neemias. E durante esse livro, no último sermão que eu pregar na série, vão ser 4 sermões, nós vamos ver a oposição deles mais franca e direta. Mas aqui está Sambalate, que era o governador da cidade de Samaria, amado amigo e irmão. Ele era idumeu, sua família misturada com os judeus, e ele odiava Jerusalém, não queria o bem do povo de Deus. E também aqui está Tobias, o líder dos amonitas, o servo dos amonitas, que odeiam os judeus e queriam destruir o povo de Deus. E mais adiante vai aparecer Gesem, o arábio que vem do sul, que são opositores contra Neemias. No decorrer do livro, amados irmãos, eles vão zombar de Neemias, eles vão armar estratagemas para que Neemias seja envergonhado publicamente diante do povo. Eles tramaram chamar Neemias do campo para assassiná-lo. Eles se opõem a ele o tempo todo, amado irmão. Mas ele sabe da sua missão, ele sabe do seu chamado, ele sabe do projeto de Deus para a sua vida, e ele persiste até o final, amado amigo e irmão. Neemias não tem medo de cara feia, Neemias não tem medo da oposição. Neemias persiste, sabe por quê? Porque ele sabe que um com Deus é maioria, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Como dizem as Escrituras. Irmãos, há 3 tipos de pessoas que frequentam igrejas. Há pessoas, amados irmãos, que vão se envolver e se entregar à obra de Deus. Há pessoas que serão indiferentes e lenientes desde que estejam recebendo o que querem. E há pessoas que vão se opor àqueles aos quais Deus levantou. Só há esses 3 tipos. Eu quero perguntar: quem é você? Você é quem se opõe a quem Deus levantou? Você é quem só fica empurrando com a barriga e não se envolve na obra de Deus? Ou você é quem diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida para a glória e honra do teu santo nome? Eu quero ser, irmão, aquele que disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
que você persista, que você permaneça firme, que você persevere, porque o seu Senhor não titubeou, Ele se manteve firme, ainda no dia da dificuldade. Amado amigo e irmão, certa feita, amado irmão, eu ouvi sobre a história de alguém que tinha uma grande responsabilidade em nossa denominação, de confiança da liderança da igreja, e essa pessoa então chegou para a liderança da nossa igreja e disse o seguinte: eu estou abandonando o cargo que Vossa Excelência, Reverendo Roberto, me confiou. E Reverendo Roberto disse assim: meu irmão, se Jesus fosse descer da cruz e não fosse cumprir o seu chamado por causa das dificuldades que ele enfrentou, como nós estaríamos, hein? Então aquele pastor muito conhecido disse: reverendo, me perdoa, eu continuo firme, eu vou cumprir a minha missão. E você, meu irmão? Até onde você está disposto a ir por causa de Jesus? São Paulo está para ver o que Deus fará através dos homens e mulheres que Ele usará. O Brasil está para ver o que o Senhor fará através de homens e mulheres que Ele vai usar. Quem aqui será o crente que Deus vai usar?